Nem todos os homens que entram em sua vida são enviados por Deus. Alguns são estrategicamente colocados pelo inimigo para desviar seus propósitos, destruir seus sonhos e enfraquecer sua fé. À primeira vista, podem parecer pessoas boas, mas carregam intenções ocultas que têm o objetivo de afastá-la do plano divino. Como uma mulher de fé, é essencial que você esteja atenta aos sinais e busque discernimento espiritual. Hoje, quero compartilhar com você 7 sinais que indicam que um homem pode ter sido enviado pelo inimigo. Este não é um tema para gerar medo, mas para trazer sabedoria, fortalecer sua fé e lembrá-la de que Deus está sempre ao seu lado. Muitas vezes, o inimigo se disfarça de algo aparentemente inofensivo, oferecendo aquilo que parece bom, mas que, na realidade, é uma armadilha para afastá-la do propósito de Deus. O que desejo compartilhar hoje é fundamental para que você cresça espiritualmente, permaneça firme na fé e tome decisões que honrem a Deus em todas as áreas da sua vida. Nem todas as pessoas que cruzam nosso caminho são bênçãos divinas. Algumas vêm para tirar sua paz, desviá-la do caminho correto e afastá-la dos planos que Deus tem para você. O objetivo desta mensagem não é criar medo, mas sim preparar você para reconhecer e identificar esses sinais, permitindo que tome decisões sábias e alinhadas com o propósito de Deus. Não permita que distrações a afastem da sua missão espiritual. Agora, vamos analisar os 7 sinais que podem indicar que alguém está sendo usado pelo inimigo em sua vida. Antes de continuarmos, peço que se inscreva no canal e deixe seu like. Isso é muito importante para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Muito obrigado e vamos lá. Sinal 1. Obsessão doentia. O primeiro sinal de que um homem pode ter sido enviado pelo inimigo é uma obsessão descontrolada. Relacionamentos saudáveis são baseados na confiança, no respeito e na paciência. No entanto, quando um homem surge na sua vida com uma intensidade que ultrapassa os limites do respeito e da paciência, isso é um grande alerta. Ele pode tentar apressar o relacionamento, cobrando de você respostas emocionais e espirituais de forma forçada e impaciente. Isso não é amor verdadeiro, mas manipulação disfarçada de afeto. A obsessão pode se manifestar de diversas maneiras. Talvez ele pressione você a tomar decisões importantes rapidamente, sem que tenha tempo para refletir e se sentir em paz. Pode querer saber todos os detalhes da sua vida, sem respeitar sua privacidade ou criar um vínculo real. Em vez de construir um relacionamento equilibrado, ele pode tentar prendê-la emocionalmente, gerando um ambiente de controle e desconforto. Deus nos ensina a amar com paciência e bondade. Como está escrito em 1 Coríntios capítulo 13 versículos 4 e 5, o amor verdadeiro é paciente, bondoso, não inveja, não se orgulha, não maltrata e não busca seus próprios interesses. Amor verdadeiro reflete respeito e liberdade, nunca obsessão ou manipulação. Se perceber que alguém está tentando acelerar o relacionamento ou tornando-o excessivamente intenso de forma desequilibrada, é essencial que você pause e reavalie. Não se deixe levar pela pressão. Deus não deseja que você entre em um relacionamento que prejudique sua vida espiritual. Se um homem está tentando tomar o controle da sua vida ou manipulá-la emocionalmente de forma obsessiva, esse é um sinal claro de que ele não vem de Deus. Seja firme em sua decisão de não permitir esse tipo de comportamento. Sua paz e sua liberdade espiritual são preciosas demais para serem entregues a algo que não é da vontade de Deus. Sinal 2. Materialismo excessivo. O segundo sinal de que um homem pode não ter sido enviado por Deus é o materialismo exagerado. Quando um homem tenta conquistar seu afeto por meio de presentes, ostentação ou promessas materiais, ele está focando no superficial e não no que realmente importa: seu coração e sua vida espiritual. Esse tipo de atitude demonstra uma tentativa de impressioná-la com bens materiais, desviando a atenção do que realmente constitui um relacionamento saudável e verdadeiro. Amor genuíno não se compra. Se alguém está tentando conquistar você por meio de dinheiro ou bens, é importante refletir sobre quais são suas reais intenções. A Bíblia nos ensina em Mateus capítulo 6 versículo 21 que onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração.
Isso significa que devemos focar no que é eterno e não no que é passageiro. Quando um homem está mais preocupado em exibir status do que em construir uma conexão verdadeira baseada em fé e propósito, ele pode ser uma distração que a afasta da vontade de Deus. Se ele se importa mais com aparência, riqueza e conquistas materiais do que com crescimento espiritual e valores cristãos, esse é um sinal claro de alerta. Deus deseja que seus relacionamentos sejam fundamentados no amor genuíno, na fé e no propósito divino, e não em superficialidade. Fique atenta a esses sinais e proteja seu coração. Deus tem planos maiores para sua vida e deseja que você construa um relacionamento que seja verdadeiramente abençoado. Nos próximos sinais, veremos outras características que podem indicar que um homem não foi enviado por Deus, mas sim para desviar você do propósito divino. Fique comigo e continue acompanhando. Não acumulem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Em vez disso, acumulem tesouros no céu, onde nada pode ser corrompido ou roubado. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Quando um relacionamento é baseado no materialismo, isso é um sinal claro de que as prioridades estão desalinhadas com o propósito de Deus. Ele nos chama a buscar riquezas espirituais que não podem ser destruídas, como os frutos do Espírito, a fé verdadeira e os laços genuínos de amor e companheirismo. Se alguém tenta conquistar você por meio de bens materiais, é importante refletir sobre o que realmente está em jogo. O amor verdadeiro não se compra, ele é construído com confiança, respeito e uma conexão espiritual sólida. O materialismo excessivo pode indicar que essa pessoa busca preencher um vazio com coisas passageiras, em vez de encontrar plenitude em Deus. Um relacionamento saudável prioriza aquilo que é eterno e não o que é superficial e momentâneo. Seu valor não está no que pode receber de alguém, mas no amor incondicional de Deus por você. Não se deixe enganar pelas aparências ou por promessas vazias. Sua verdadeira riqueza vem de Deus e deve se refletir em suas escolhas e nos relacionamentos que decide cultivar. Sinal 3. Falta de compromisso ou desprezo pela família. O terceiro sinal de que um homem pode não ter sido enviado por Deus é a falta de compromisso e o desprezo pela família. A Bíblia ensina com clareza a importância de honrar a família e cumprir os compromissos assumidos. Em Efésios capítulo 5 versículos 25 a 33 vemos um exemplo de amor verdadeiro e sacrificial. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Esse tipo de compromisso não pode ser forçado nem fingido. Ele precisa ser enraizado na dedicação, no respeito e na responsabilidade. Se um homem entra em sua vida, mas não demonstra interesse em construir um futuro sólido com você ou ignora completamente suas responsabilidades, esse é um sinal claro de que suas intenções podem ser egoístas. Um verdadeiro homem de Deus busca compromisso não apenas no relacionamento, mas também com sua família, sua comunidade e com os valores cristãos. Quando alguém negligencia suas responsabilidades e despreza os laços familiares, isso pode indicar uma falta de maturidade e de discernimento espiritual. Além disso, um homem que desrespeita sua família, especialmente suas figuras maternas e paternas, demonstra um padrão de comportamento que não reflete os ensinamentos de Cristo. Como mulher de fé, você merece um parceiro que entenda a importância de honrar não apenas sua própria família, mas também a sua. A maneira como uma pessoa trata a própria família é um reflexo do compromisso que ela tem com seus princípios e com o plano de Deus para sua vida. Relacionamentos verdadeiros são construídos sobre uma base sólida de confiança, responsabilidade e respeito. Se você percebe que ele evita assumir compromissos ou demonstra desinteresse pelas suas responsabilidades familiares, é essencial que reavalie esse relacionamento. Deus deseja que você esteja ao lado de alguém que cresça espiritualmente com você, valorize as alianças familiares e caminhe ao seu lado rumo a um futuro abençoado e guiado pelo Senhor. Sinal 4. Afastamento de Deus. O quarto sinal de que um homem pode não ter sido enviado por Deus é o distanciamento espiritual. Qualquer relacionamento que enfraqueça sua fé ou leve você a agir de forma contrária aos princípios divinos deve ser visto com cautela.
O propósito de Deus para sua vida é que você cresça espiritualmente, se aproxime dele e viva conforme sua vontade. Se um relacionamento começa a afastá-la de sua comunhão com Deus, influenciando negativamente suas decisões e crenças, isso pode ser um sinal de alerta. Estar ao lado de alguém que não compartilha da mesma fé ou que não valoriza uma caminhada espiritual pode, com o tempo, levá-la a comprometer seus valores. Deus deseja que seu relacionamento seja um caminho de edificação mútua, onde ambos cresçam espiritualmente juntos. Se um homem a incentiva a se afastar da oração, da leitura da Bíblia ou da comunhão com os irmãos na fé, ele pode estar desviando você do propósito divino. A escolha de um parceiro deve sempre estar alinhada com a vontade de Deus. Se você sente que um relacionamento está enfraquecendo sua fé ou criando barreiras entre você e Deus, reavalie suas decisões. Relacionamentos saudáveis aproximam você do Pai, enquanto relacionamentos tóxicos podem distanciá-la da presença dele. Fique atenta aos sinais e lembre-se: Deus tem o melhor para sua vida e deseja que você esteja ao lado de alguém que fortaleça sua caminhada espiritual e não que a enfraqueça. De acordo com os ensinamentos da Bíblia, um relacionamento saudável deve fortalecer sua fé e aproximá-la ainda mais de Deus. Se um homem entra em sua vida e, em vez de ajudá-la espiritualmente, faz com que se afaste da presença de Deus, isso é um alerta claro. Nossa comunhão com Deus deve ser fortalecida, especialmente por meio dos relacionamentos. Quando estamos com alguém que também busca viver de acordo com os princípios divinos, somos encorajadas a crescer espiritualmente e a nos manter firmes na fé. Por outro lado, se um homem a desvia de sua caminhada com Cristo, desacredita das verdades bíblicas ou a faz duvidar do poder de Deus, ele está comprometendo seu relacionamento com o Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, a Bíblia nos lembra: ou não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que habita em vocês, recebido de Deus, e que vocês não são de si mesmos? Isso significa que sua conexão com Deus deve ser prioridade, e qualquer relacionamento que enfraqueça essa conexão não pode ser saudável. Se alguém na sua vida está apagando sua chama espiritual ou enfraquecendo sua fé, esse relacionamento não vem de Deus. Ao buscar um parceiro para compartilhar sua jornada, ele deve ser alguém que a incentive a viver sua fé de forma plena. Relacionamentos que nos ajudam a crescer espiritualmente são aqueles que têm a aprovação de Deus. Se perceber que a relação está desviando você dos caminhos do Senhor, tenha coragem de se afastar e confie que Deus tem algo muito melhor reservado para sua vida, um relacionamento que fortalecerá sua caminhada espiritual. Sinal 5. Tentação de voltar aos velhos pecados. O quinto sinal de que um homem pode não ter sido enviado por Deus é a tentação de voltar aos antigos pecados. Muitas vezes, o inimigo se disfarça como uma boa oportunidade, mas, na verdade, seu objetivo é trazer de volta hábitos e comportamentos que você já superou com a ajuda de Deus. Se um homem entra na sua vida e começa a incentivá-la a retomar práticas que você já havia deixado para trás, ele não está agindo conforme os planos divinos. Relacionamentos saudáveis não devem nos fazer retroceder, mas sim nos ajudar a crescer espiritualmente e avançar no caminho da santidade. Em Tiago capítulo 1 versículos 14 e 15, a Bíblia nos ensina: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por ela arrastado e seduzido. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Isso significa que, ao sermos tentadas a retornar aos velhos erros, estamos permitindo que o inimigo nos afaste da verdadeira liberdade que temos em Cristo. Em um relacionamento verdadeiramente abençoado por Deus, em vez de ser levada ao pecado, você será fortalecida na fé e encorajada a permanecer firme nos caminhos do Senhor. Se um homem a incentiva a cair em tentação, a reviver comportamentos destrutivos do passado ou a se afastar dos princípios bíblicos, pare e reflita. Esse tipo de influência não vem de Deus. Ele deseja crescimento, transformação e cura para sua vida. Relacionamentos que a atraem para o pecado ou para hábitos prejudiciais impedem que você viva plenamente o propósito divino. Não permita que ninguém a faça regredir espiritualmente. Se alguém está enfraquecendo sua fé,
Afaste-se dessa pessoa com coragem. O amor que vem de Deus é libertador e não uma armadilha para o pecado. Relacionamentos que realmente oram a Deus irão ajudá-la a resistir às tentações e a viver uma vida mais pura e alinhada com os propósitos divinos. Lembre-se de que a verdadeira liberdade está em Cristo, e Ele jamais a conduzirá de volta aos erros do passado que já foram superados por sua graça. Sinal 6. Religiosidade superficial. O sexto sinal de que um homem pode não ter sido enviado por Deus é a religiosidade superficial. Muitas vezes, o inimigo se disfarça de homem de fé, aparentando ser alguém devoto, mas sem uma verdadeira transformação espiritual. Ele pode usar palavras bonitas, orar em público e falar sobre Deus, mas sua vida não reflete os frutos do Espírito. A verdadeira fé não é apenas o que dizemos, mas o que demonstramos em nossas atitudes. Em Mateus capítulo 7 versículos 15 a 20, Jesus nos adverte: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Isso significa que não devemos julgar alguém apenas pelas palavras que diz, mas sim pelos frutos que produz. Se um homem diz amar a Deus, mas suas ações demonstram desrespeito, falta de compromisso ou atitudes contrárias ao Evangelho, sua fé pode ser apenas uma fachada. Como mulher de fé, você deve estar atenta a esse tipo de engano. A verdadeira religiosidade se reflete em ações, na transformação genuína do caráter e na demonstração de amor, paciência e fidelidade aos princípios de Deus. Relacionamentos fundamentados na fé verdadeira são construídos sob a sinceridade e a busca por Deus em primeiro lugar. Se um homem usa a religião apenas como uma máscara, mas suas atitudes não condizem com os ensinamentos de Cristo, isso é um sinal claro de alerta. Deus deseja que você esteja com alguém que tenha um compromisso genuíno com Ele, que viva sua fé de maneira autêntica e que a inspire a crescer espiritualmente. Preste atenção aos sinais e busque discernimento em Deus. Relacionamentos que fortalecem sua fé são aqueles que vêm do Senhor, enquanto aqueles que enfraquecem sua caminhada podem ser uma distração que a afasta do verdadeiro propósito divino para sua vida. A verdadeira fé não se sustenta apenas com palavras, mas se revela na maneira como vivemos diariamente. Falar sobre Deus não é suficiente. É preciso refletir seus ensinamentos em atitudes genuínas de amor, perdão, paciência e respeito. Se um homem em sua vida fala muito sobre fé, mas não demonstra frutos espirituais verdadeiros, é um sinal de alerta. A religiosidade superficial se baseia em aparências externas, mas a fé autêntica é uma transformação interna operada pelo Espírito Santo. Quando uma pessoa tem uma fé verdadeira, isso se manifesta em todas as áreas de sua vida e não apenas em discursos vazios. Relacionamentos com alguém que ostenta uma fé superficial podem levá-la a acreditar que a aparência religiosa é suficiente, quando, na verdade, é o compromisso com Deus que transforma vidas. A fé genuína molda nosso caráter, influencia nossas escolhas e nos aproxima cada vez mais do Senhor. Ao considerar um relacionamento, busque alguém que tenha um coração sincero diante de Deus, cuja vida demonstre os frutos dessa fé verdadeira. Não permita que palavras sem ações a enganem. Deus deseja para você um relacionamento autêntico, baseado na verdade e na transformação espiritual, e não algo construído sobre promessas vazias. Sinal 7. A falsificação antes da bênção. O sétimo e último sinal de que um homem pode não ter sido enviado por Deus é a falsificação antes da bênção. O inimigo é astuto e, muitas vezes, tenta enganar as pessoas apresentando algo que parece uma bênção, mas que, na realidade, é uma distração para afastá-las do melhor que Deus tem reservado. Esse homem pode parecer ser exatamente o que você sempre sonhou, alguém que corresponde às suas expectativas e anseios. No entanto, ao se envolver nesse relacionamento, logo percebe que há algo errado. Esse tipo de relação pode desviar você do seu propósito divino e afastá-la dos planos que Deus tem para sua vida. Muitas vezes, o inimigo usa algo aparentemente bom para impedir que você receba aquilo que realmente foi planejado por Deus para seu crescimento e felicidade. Antes que a verdadeira bênção chegue, ele tenta confundi-la, fazendo-a acreditar que encontrou o certo,
quando, na verdade, esse relacionamento pode trazer sofrimento e frustração. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, Deus nos lembra: Eu é que sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. A grande armadilha da falsificação é que ela nunca entrega o que promete. Em um relacionamento que não vem de Deus, você pode perceber que, apesar das expectativas iniciais, ainda sente falta de paz, alegria e propósito. O inimigo pode tentar desviar seu foco, fazendo-a acreditar que algo bom está ao seu alcance, mas, na verdade, ele apenas quer impedir que você espere pelo melhor que Deus tem para sua vida. No entanto, Deus nunca traz algo que gere confusão ou desorientação. Sua bênção é completa, traz paz e fortalece sua fé. Se você percebe que um relacionamento está causando mais dúvidas do que confiança, mais inquietação do que segurança em Deus, é hora de reavaliar suas escolhas. Não se deixe enganar pelas aparências, pois o Senhor tem algo preparado para você que vai muito além do que você pode imaginar. Confie que, no tempo certo, Deus enviará a pessoa certa, alguém que verdadeiramente complementará sua vida e a ajudará a cumprir seu propósito. Relacionamentos que vêm de Deus não nos afastam dele, mas nos aproximam ainda mais. A importância do discernimento espiritual. Após refletirmos sobre os 7 sinais que indicam que um homem pode não ter sido enviado por Deus, é essencial destacar a importância do discernimento espiritual. Como mulheres de fé, devemos nos basear na sabedoria divina e no Espírito Santo para tomar decisões sobre relacionamentos. O discernimento é uma dádiva de Deus, e Ele deseja que o utilizemos para diferenciar o que é bom do que é enganoso. Não permita que suas escolhas sejam guiadas apenas pelas emoções ou pela pressão externa. Busque a orientação de Deus em cada passo da sua jornada. Em 1 João capítulo 4, versículo 1, a Bíblia nos instrui: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas ponham à prova os espíritos para ver se eles vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Isso nos lembra da necessidade de examinar todas as situações com cuidado, seja em termos de relacionamentos, oportunidades ou grandes decisões. O Espírito Santo está sempre disponível para nos guiar, mas precisamos estar dispostas a ouvir sua voz. Quando buscamos discernimento com sinceridade, Deus é fiel para nos orientar e revelar o que realmente precisamos saber. Por isso, busque sempre uma relação profunda com Deus, pois é Ele quem ilumina o seu caminho e dá clareza para tomar decisões alinhadas com sua vontade. Lembre-se de que você não está sozinha nesse processo. O Espírito Santo é seu conselheiro fiel e sempre estará ao seu lado para ajudá-la a tomar decisões sábias. Acima de tudo, confie no tempo de Deus. Embora a espera possa ser difícil, tenha certeza de que Ele está preparando algo muito melhor para você, algo que vai além das suas expectativas. Deus não deseja que você se desvie do plano divino. Ele quer que você caminhe com Ele, viva com propósito e tenha relacionamentos que glorifiquem seu nome. Se você percebe que algo não está em sintonia com esses princípios, não tenha medo de se afastar. O melhor de Deus ainda está por vir, e Ele nunca deixará você sem direção.